Bem-vindos e bem-vindas de volta. Eu espero que no exercício de vocês tenham conseguido estimar um valor próximo do real. Só deixa eu fazer uma correção. Aqui, gente, você sabe um pouquinho, ó. Não foi 225 mil, tá? Eu errei. É 225 e aqui é 290, tá? Faça a correção aí, desculpa, tá bom, gente? Vou até salvar para não errar de novo. Então vamos lá. Agora a gente vai avançar um pouquinho. Vou só carregar o slide. Eu tava estranhando, porque meu valor já era de 60, né? Como é que de repente o dele deu na faixa da casa do 1000, né? Bom, então agora a gente vai falar da medida, tá? Então a ciência moderna, ela é basicamente, ela tem como fundamento a medição que é realizada em experimentos. O que é ciência moderna? Antes da ciência moderna, gente, não era tão comum, né, na área da física pelo menos, realizar tantos experimentos com medição, tá? Não era tão importante a exatidão das medidas e tal. Era um outro procedimento que era usado para chegar a alguns resultados. Tanto é, né, que boa parte da teoria física na Idade Média era calcada na filosofia natural, desenvolvida por Aristóteles, por exemplo, né? Física aristotélica, por exemplo, desenvolvida lá pelos gregos. Então, vocês terem uma ideia de como é que era bem diferente, tá? Então, surgiu o Renascimento lá pelo século... Enfim, veio o Renascimento para a Europa, e a partir desse Renascimento surgem alguns questionamentos, vem a Reforma por meio de Lutero. Então surge um contexto favorável, né, ao questionamento da ciência pregada pela igreja, e é nessa efervescência cultural que acontece na Europa que vai surgir, por exemplo, o Galileu fazendo seus experimentos, né? E nos experimentos de Galileu ele já fazia medições, e a partir dos resultados que ele conseguia com as medidas e com os experimentos dele, ele começou a elaborar algumas teorias, né? Então ele é tido por muitos cientistas, né, muitos estudiosos da história da ciência, como o pai da ciência moderna. Então a ciência moderna, a ciência física, né, dessa época para frente, ela vai ser muito calcada nas medidas feitas em experimentos, tá? Então é essencial realizar essas medidas para que a gente possa de fato desenvolver algumas teorias no universo do mundo físico, tá? Então vamos lá. Qualquer coisa com tamanho regular pode ser usada para fazer uma medição. Então, por exemplo, você pode querer medir uma parede, um muro, usando um pregador, que não muda de tamanho, né? E falar assim, olha, esse muro tem 10 pregadores de tamanho. É possível. Era muito comum no passado, muito comum mesmo, as pessoas usarem parte do corpo para fazer medição, né? E até hoje você vai achar algumas unidades de medida que é feito com parte do corpo, como polegares. Eu tenho uma TV de tantas polegadas, né? Ou então você vai fazer alguma coisa em pés. Deve ter ouvido falar, né? Então, ainda aparece, mas hoje já não é tão comum como era no passado. No Brasil, nós usamos o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. E quem quiser conhecer um pouco mais a história de como é que surgiu esse sistema, eu sugiro que assista esse vídeo, tá? É um documentário bastante interessante. Aqui é o primeiro capítulo, mas a autoria tem 3 capítulos, chamado A Medida de Todas as Coisas. Bora pra frente então, gente. Eu tenho uma situação, problema aqui. Então imagina que eu vou medir uma coisa com essa régua, e na hora que eu chego no limite da minha medição, eu chego aqui, ó. Repare que não bate no tracinho. Que valor que eu vou considerar, hein? Como é que eu vou fazer essa medição? Bom, a gente vai responder daqui a pouco. Vamos refletir um pouquinho? Então, uma coisa que é importante falar é que não existe medida com valor absoluto, né? Com um valor só. Se o seu colega e você e várias pessoas fizerem a mesma medição com o mesmo instrumento, é bem possível que cada um vai chegar num valor diferente, tá bom? Devido a diversos fatores. Então, não tem valor absoluto quando faz uma medida. Se você repete a medição várias vezes, você pode montar uma tabela, você pode fazer uma análise estatística, e a partir dessa análise você vai chegar num resultado mais próximo, tá? Mesmo assim não vai chegar no valor exato. Toda medida necessariamente tem que ter uma unidade. Quando eu falei do muro, eu falei do pregadores, né? Que eu usei para poder medir um número, o muro. Então os pregadores nesse caso seria a minha unidade de medida, tá? E toda medida vai ter uma incerteza associada. Eu escrevi erro porque a maioria chama de erro, mas na realidade é incerteza.
Então, voltando ao nosso exemplo, o comprimento que eu posso ver aqui, ó, é 2, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até 2,7 eu tenho certeza, eu consegui enxergar na minha régua. Agora, esse 6 que está aqui, né? Ele no fundo foi uma estimativa. Eu olhei aqui e achei, eu acho que tem 6 ali, né? Então eu coloquei 2,76, mas eu não consigo ter certeza. Então eu tenho uma incerteza associada, tá? Nós vamos considerar esse mais ou menos que tem aqui como uma metade do menor valor da minha medida no meu instrumento. Então, como aqui é 0,1 dividido por meio, dividido por 2, desculpa, dividido por 2 vai dar 0,05, tá? Então a minha incerteza vai ser mais ou menos 0,05. Eu tenho certeza que isso aqui está entre 2,71 e 2,81. Então eu vou ter uma margem, tá? Nós não vamos trabalhar nesse curso uma análise mais estatística. Seria possível se eu tivesse mais tempo de aula com vocês, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou me limitar a trabalhar dessa forma, tá bom? Agora é a sua vez de estimar medida e vamos praticar alguns exercícios, gente. Até a próxima!